paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Estamos inaugurando hoje, vocês veem que está com um cenário novo, estamos inaugurando o quadro Maná Eterno. Maná, como vocês sabem, né, é aquele alimento que o Senhor deu todos os dias para o povo no deserto. Mas ele é uma figura de Jesus, o pão que desceu do céu, né? Então estaremos falando aqui sobre vários assuntos, né? Por isso o título do quadro é Maná Eterno, né? Então espero que vocês gostem. Estou aqui agora com a primeira convidada, ela está inaugurando o quadro, que é a minha esposa Aline Cassino, né? Estaremos falando hoje de um assunto importante, né? Prosperidade, né? Prosperidade na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre prosperidade? É o que realmente estamos aí vendo se falar aí, ou é o que a Bíblia realmente diz? O que nós entendemos sobre prosperidade? Amém? Vamos falar sobre esse assunto já já. Vamos lá. Bom, voltamos aqui. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Minha esposa. Estamos aqui para fazer esse primeiro quadro, né? Esse primeiro programa, vamos dizer assim, desse quadro Maná Eterno. E hoje nós vamos falar sobre prosperidade. O que é prosperidade? Tanto na Bíblia quanto no meio secular. Você pode começar pelo meio secular, se você quiser, pelo seu entendimento, e depois você termina falando do que a Bíblia, né, tem aí o seu significado de modo geral e vai dando a sua introdução. Eu quero dizer que o tema foi ele que escolheu, não fui eu, porque eu falei para ele que eu não tenho costume de fazer vídeos, né, ainda mais assim, e eu falei para ele, bom, você escolhe o tema e vamos ver o bicho que vai dar. Vai ser muito bom, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. Então, existe o significado de prosperidade com o significado natural, né? Aí que o mundo vê, né? E tem o significado espiritual, que é o que a Bíblia vê, o que a Bíblia nos diz, né? Então, já passando aqui a bola, qual é o significado que o mundo vê sobre prosperidade? Eu acredito que não só o mundo, mas até a igreja hoje vê prosperidade apenas na área financeira, né? Se eu não prospero financeiramente, né, Deus não está comigo, ou Deus não está me abençoando, né, etc. E o mundo da mesma maneira. E a prosperidade do mundo muitas das vezes é em cima de coisas erradas, de coisas ilícitas, de atitudes ilícitas, na maioria. Existem as exceções, existem aqueles que realmente trabalham e no sol do seu trabalho conquista a prosperidade. Mas sabemos que no mundo a maioria não alcança uma prosperidade financeira, vamos botar aí riquezas, de formas corretas, né? Certo. E então, hoje você vê que a igreja também está com essa mesma ótica. Sim. De que o mundo tem, que é só buscar acumular riquezas aqui na terra. Mas é errado? A Bíblia condena acumular riquezas aqui na terra? Bom, eu não sei o que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui. É a primeira pergunta. Bom, é pecado ter riquezas aqui na terra? A Bíblia condena acumular riquezas ou ser rico? É errado ser rico? No meu entender, não. Não é errado você buscar a prosperidade financeira, você buscar uma estabilidade financeira. Eu não acho errado. Eu só acho que nós, como igreja, você como pastor, vocês têm que ter o cuidado de que existem pessoas que têm uma condição de ter uma prosperidade financeira e tem outras que não terá essa mesma oportunidade a olhos humanos, sem falar de milagre, né? Porque existem pessoas que vai fazer uma faculdade, que vai investir na sua vida, na sua carreira, pessoas que têm essa condição também, porque hoje a gente sabe que faculdade não é barato, e
cursos de especializações também não. E tem pessoas que não vai ter essas oportunidades. Então, você chegar numa igreja mais pobre, né, onde tem pessoas que ali não têm uma condição de ter essa outra área na vida dela, e pregar a prosperidade no sentido de que você não é próspero, então tem coisa errada aí é até perigoso para a fé dessa pessoa, para a espiritualidade dessa pessoa, porque ela vai olhar para ela e vai falar, realmente tem algo errado, Deus não está me abençoando. Então é aí que a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente vai ensinar a igreja sobre prosperidade. Isso é muito importante, porque acaba a pessoa que não tem essa condição, não teve, né, oportunidades melhores aqui para prosperar financeiramente falando, com essa nova ideia de prosperidade, ela pode achar que ela não está sendo abençoada pelo Senhor, né? Pode achar até que ela está debaixo de algum tipo de maldição, né? Sim. Mas o que a palavra nos dá? Tem algum versículo que... eu tenho aqui o versículo que está em Filipenses 4:12, né? Que diz, eu vou ler da minha versão, eu gostei mais. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura, aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive, usam-se muito esse tudo posso naquele que me fortalece de forma errada. Só para né? cima. Só para coisas boas. Só para coisas boas. E esquece que não é isso que o versículo está dizendo. Ali está falando que posso todas as coisas, São no todas. Sentido todas. Todas. Boas e ruins. Boas e ruins, seja o que você estiver vivendo. É nesse contexto aí. Legal, porque normalmente a gente ouve, na verdade, atrás de vários carros. Né? Já viu? Atrás de vários carros, para-choque de caminhão. Tu és fiel. Como se Deus 13. não fosse fiel com aquele que tem um fusquinha. Só o versículo 13 que a gente normalmente vê. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso, normalmente, só num positivismo. Mas o tudo é tudo. Tudo são coisas boas e tudo são coisas ruins. Com certeza. O apóstolo Paulo foi bem enfático aí no versículo 12. Não, porque tudo que a gente conquista no suor do trabalho da gente é bênção, é prosperidade. Desde um fusquinha... Mas tem que suar, né? Tem que suar. Tem que suar para trabalhar, para ganhar, né? Isso aí foi uma regra que o Senhor colocou, né? Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Nossa, foi forte essa. Então, falamos sobre, então, você passou o versículo, né, querendo dizer que realmente há uma possibilidade de nós termos uma condição melhor, financeiramente falando aqui na Terra. Só que depende muito do que você teve de oportunidade aqui. Se você teve a oportunidade, às vezes, de estudar mais, ou se você teve uma sorte na vida, digamos assim, de entrar num bom trabalho, de alguma coisa, ou o próprio Senhor te deu. Sim. Tem isso, o Senhor é grande e poderoso e Ele pode fazer isso. Sim. Mas não é via de regra, né? Via de regra, normalmente, é que a pessoa trabalhe, e normalmente o povo de Deus, né, alguém vai citar, Abraão era rico, Salomão era rico, Davi, José eram ricos, mas são 4, com um povão imenso, que não era tão rico assim. Eu até ia citar isso, porque a pessoa pode, de uma hora para outra, surgir uma oportunidade na vida dela, como você falou, e a prosperidade surgir na sua porta. E essas coisas acontecem. Financeira você fala. Tô falando. Especificamente financeira. Não estou falando de espiritual, não. Estamos falando de área financeira. Pode surgir essa oportunidade, como tem vários testemunhos aí, se a gente for parar para pesquisar, procurar, conversar nas esquinas, a gente vai ver que existem esses milagres aí, né? Pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, não tinha oportunidade nenhuma na vida, e Deus vai lá e abre uma porta para aquela pessoa que ela nunca imaginou na vida dela. Isso acontece. E também acontece da maneira da pessoa que olha para si e tem uma condição também,
né? Agora, falando da pessoa, que ela vai lá e fala, não, eu vou fazer uma faculdade, aí vai lá e faz. Agora eu vou fazer especializações, vai lá e faz. Né? E ali as portas só vão se abrindo, e o salário dela, quanto mais especialização, mais o salário vai subindo. E daqui a pouco ela olha para trás e fala, caramba, mas quem não teve essa oportunidade, quem não nasceu nesse berço, quem não teve essa chance, ele está de alguma forma debaixo de maldição, porque ele não tem não tem nem a sua bicicleta, de repente está até a pé, paga aluguel, vive de aluguel. Não, como eu disse, né? Eu acredito que cada um dentro da sua condição. Por isso que eu não sou a favor da forma como estão pregando a prosperidade dentro das igrejas. Porque eu acho que a forma para um não é a mesma para outro. Além de, às vezes, exaltar aquele que tem e diminuir demais aquele que não conseguiu alcançar. E, na verdade, a palavra do Senhor está muito mais interessada em outro tipo de riqueza, sim, né? Sim, até porque, se a gente for parar para observar, na sua grande maioria, eu gosto sempre de dizer que existem exceções, as pessoas, às vezes, mais usadas por Deus, às vezes, são os mais pobrezinhos. Verdade. E aí? Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter é a espiritual. A presença do Senhor forte na vida da pessoa. Sim, eu conheço vários, né? Pessoas que não tem nem piso dentro de casa, chão batido de barro, e Deus usa de uma maneira poderosa, sobrenatural. E você fala, e é até curioso, né, irmãos? Por que, né? É uma pergunta, por que às vezes Deus mantém essas pessoas que são muito usadas por Ele, são usadas mesmo, né? Com dons maravilhosos, Deus mantém essas pessoas ainda numa situação que às vezes até precisa de uma ajuda de outro, né? Mas a presença do Senhor está ali e ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa fiel ao Senhor com aquilo que Deus deu para ela, né? Essa é a verdadeira prosperidade, porque ela tem Deus. O Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor. Na versão normal, tradicional, diz, e nada me faltará. Mas o significado mesmo, no original, é de nada tenho falta. Por quê? Porque Deus é o principal. Tendo Deus, não precisa ter falta de mais nada. Só que se tenho falta, tá no presente, né? Sim, no sentido espiritual, porque Deus preenche. Tá Deus preenche tudo para a pessoa. Por isso, ela tendo Deus, não precisa mais de nada. É esse o sentido do Salmo 23. É porque, na verdade, a gente tem que servir a Deus por Ele e por nós. E não pelas circunstâncias. Não pela mão. Não pela mão, não pelo que Ele tem para dar. Porque se nós formos servir a Deus por aquilo que nós queremos, a gente não vai servi-lo e vai parar. Porque tem pessoas que estão com a luz cortada, tem pessoas que estão devendo o banco, tem pessoas que estão com o nome, às vezes, até Ainda mais numa situação dessa de pandemia. Sim. Que estamos vivendo. Uma pergunta aqui. Se buscarmos o reino de Deus, estou baseando essa pergunta em Mateus capítulo 6, né? Se buscarmos o reino de Deus, receberemos tudo o que quisermos? Tudo o que nós quisermos, basta buscar. A Bíblia diz, buscai o reino do Senhor, né, o reino de Deus e tal. Então, baseado nesse texto, a gente vai ter tudo o que a gente quer? Não. Só basta buscar o reino de Deus, agora o Senhor tem que me dar tudo. É direito meu. Não. Se fosse assim, era fácil, né? E aqui fala, em Mateus 6, né? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, as necessidades diárias, não é riquezas. Não que Deus não vai acrescentar riquezas em nossas vidas. Então, assim, aqui está dizendo todas essas coisas, essas coisas que a Bíblia diz, que aquilo que é necessário para nosso dia a dia. Entendeu? É vestir, comer e beber, não é isso? Beber, isso aí. Então, é o quê? A água,
o alimento, as nossas vestes. Não está falando de roupa importada, cara, de 10 mil reais. Estamos falando de vestes normal, dia a dia. Você não andar esburacado por aí, não andar aí todo desleixado, né? Faltar o arroz na mesa. É isso. Tem pessoas que até chegam a esse ponto, como o Paulo, que nós citamos mais cedo, que ele passou fome, né? Então, assim, existem situações que a gente não tem explicação, não adianta querer buscar entender, tem coisas que a nossa mente não alcança. Aos olhos da igreja hoje, o apóstolo Paulo dizendo isso, ele estaria, então, uma pessoa não próspera, Exatamente. Não abençoada. Exatamente. Ele dizendo que ele passou necessidade, passou fome, né? Escassez. Sim. Então ele hoje, aos olhos da igreja moderna, né? Com essa teologia de prosperidade que chegou aí de uns 20 e poucos anos para cá, ele seria então alguém que não estava abençoado pelo Senhor. Sim, exatamente. É como muitos veem hoje em dia, né? Como nós falamos aqui, que se você tem um fusquinha, você não é próspero. Ou se você tem uma bicicleta, nenhum Fusca você tem, então você não é próspero. Só que nós não sabemos o quanto aquela pessoa lutou e batalhou para ter aquele Fusca. Até mesmo aquela bicicleta. Às vezes uma bicicleta baratinha, simples. Mas para ela não foi baratinho. Às vezes essa pessoa teve que trabalhar muito, guardar um trocado de tempo em tempo para conseguir comprar aquele Fusca, comprar aquela bicicleta. E para ele aquilo ali é prosperidade. E nós, como igreja, não podemos dizer que não é, porque nós vamos estar diminuindo essa pessoa, né, e fazendo ela questionar o próprio Deus na vida dela. E eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que entender que Deus é Deus e que nós temos que servi-lo por Ele, como diz aquele louvor, né? Eu adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E nós temos que adorá-lo independente da nossa situação financeira, porque nós estamos em busca de salvação, de vida espiritual com Deus pós essa daqui, e não essa vida aqui só, né? Tem até um texto, me lembrou agora, que diz que aqueles que buscam o Senhor, né, só para essa vida, já nas minhas palavras, né, já ganhou então, ou já perdeu, né, depende do olhar. Porque o Senhor tem que ser buscado não só para essa vida, é o sentido do texto, né? Mas para uma vida eterna. Bom, para nós estarmos terminando, tem aqui um texto de 1 Timóteo, capítulo 6. Ele vai falando sobre pessoas que, a partir do versículo 5 em diante, ele fala sobre pessoas que tinham ideias de ter lucro com a piedade, ganhar em cima dos outros com uma vestimenta de piedade. E aí ele diz que as pessoas pensavam que a piedade é lucro, mas logo assim ele fala, de fato a piedade é lucro, mas ele está falando então de duas piedades, né? A piedade que aqueles pensavam que era para fingimento, para ganhar algo financeiro em cima dos outros, e realmente a piedade em si, de ser uma pessoa piedosa, essa sim é de muito lucro espiritual para aquele que é piedoso, né? E aí ele vai dizer que muitos caíram em tentação querendo ser rico. Hoje acontece isso em nossos meios, no meio evangélico, eu digo, né? Como estamos num programa, né, a audiência mais evangélica, mas em outros meios também, políticos, sociais, todos os meios, mas em busca da riqueza, né? Mas falando agora do meio evangélico, muitos têm caído nessa tentação de se afastar do Senhor por conta de busca em riqueza desenfreadamente? Sim, é o que nós temos falado esse vídeo inteiro, né? Do cuidado que temos que ter no entender do que é a prosperidade e como ela funciona na vida de um cristão. Porque isso pode levar a um esfriamento. Porque essa pessoa vai observar que a prosperidade é só financeira. E que se ela não tem a prosperidade financeira, tem coisa errada na vida dela. E não é por aí, né? Se você tem o que comer, se você ainda que você não tenha fartura de sobra, mas você tem o seu dia a dia, Deus já está abençoando.
Você já está sendo próspero naquilo ali. E prosperidade, aos meus olhos, não é só nessa área de comida e vestes, é na saúde também, na família, você ter aí seus filhos, você tem essas outras áreas também. A vida na presença de Deus, sua vida espiritual com Deus, até porque, ao meu entender, a Bíblia fala mais de prosperidade no mundo espiritual, com a vida espiritual da pessoa, do que financeira. Não invalidando a vida financeira, porque eu acho que Deus não quer que ninguém passe fome e necessidade. Mas a visão, né? A visão de Deus, para mim, sempre é a vida eterna. A palavra de Deus visa a vida eterna. Como nós vamos viver essa vida aqui para alcançar a salvação. Engraçado que a gente se diz, a palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo, né? Que Cristo quer dizer ungido, né? Então nós somos pequenos Cristos, seguidores de Cristo. Mas Cristo não teve nenhum lugar onde para nascer, né? Teve uma vida, não teve nenhum lugar para ter um sepultamento, se não fosse dado lá pelo rico. Então, viveu uma vida simples, né? Se nós formos seguir o que Jesus realmente viveu, ele viveu uma vida simples. Agora, estamos aqui falando contra riquezas? Não, de jeito nenhum. Se Deus quiser nos dar riquezas financeiras, seja bem-vinda. Mas nos dê com a sua bênção. Nos dê com a sua administração espiritual em cima disso, para que a gente não fique com a riqueza e esqueça do Senhor. Se você quiser ler aí o versículo 10, para a gente encerrar, do capítulo 6 de 1 Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O problema está no dinheiro? Não. Esse texto está dizendo que o dinheiro é problema? Não. Qual o problema é onde está o coração. Ali o está amor ao dinheiro, né? Seu tesouro. Quando você ama muito alguma coisa, você vai ficar mais ligado naquilo do que em outro. É porque você faz disso uma adoração. Você faz isso um senhor da tua vida, né? É o chamado mamon. Deus. É o mamon, né? Isso. Aonde está o tesouro? O seu coração, ali está seu tesouro. Muitos fazem do dinheiro, outros fazem dos filhos, botam na frente de tudo. Outros é o marido, a esposa. Não é só a questão do dinheiro, mas o mais usado hoje em dia é do dinheiro mesmo. Inclusive, às vezes muitos podem usar assim, não, mas eu preciso trabalhar. Aí pega 2, 3, 4 empregos e tal. Preciso sustentar minha família. E aí a ironia do destino nisso tudo é que ele ou ela faz isso tudo para sustentar a família, mas perde a família porque está fazendo isso tudo. Porque já não tem mais tempo. É a falta do equilíbrio. A falta do equilíbrio na situação. Precisa trabalhar? Precisa. Tem que trabalhar. Precisa do dinheiro? Sim. O problema não é o dinheiro, é o amor a ele. Aonde você vai colocar o seu coração, como bem disse aqui ali. E o equilíbrio, né? Quando você tem equilíbrio, você consegue conquistar as coisas de uma maneira que não afete outras áreas na sua vida, né? Bom, maravilha. Então, para fechar, Aline, prosperidade na Bíblia, ela está mais ligada a quê? Exatamente. Para mim, né, tá voltado mais para a vida espiritual da pessoa, para que ela possa ter uma vida mais tranquila aqui e alcançar a salvação, que é o grande objetivo de cada um de nós, né? Nosso objetivo aqui tem que ser viver uma vida que agrade ao Senhor, independente da nossa situação financeira, para que no dia que Jesus vier para cada um de nós, porque ele vai vir para cada um de nós, né? Muitos ficam aguardando a volta de Jesus, não abrir e fechar de olhos, não piscar de olhos. Só que agora, nesse minuto, está voltando para alguém aí, né? Jesus apareceu ali e levou, né? Não abrir e fechar de olhos daquela pessoa, aquela pessoa se foi. Então Jesus voltou ali para ela. E como ela está ali naquele momento, né? Revoltada com o Senhor, só buscando prosperidade financeira, e a vida espiritual dela como está ou estava naquele momento, né? Então eu acredito que a Bíblia, quando fala de prosperidade, ela fala de vida espiritual, de vida com Deus, de busca de santidade,
de luta, de perseverança. É isso aí. Amém. Maravilha. É claro que, né, esse é o discernimento, esse é o significado espiritual da palavra, mesmo na palavra de Deus, né? Na palavra prosperidade, que ela está envolvendo como a palavra salvação. A palavra salvação significa saúde para nós, significa uma vida abundante, significa uma vida de familiar, uma vida na presença do Senhor. Isso tudo é salvação. E também a área financeira. A área financeira, prosperidade financeira também, que é bom, né? Porque ninguém quer passar necessidade, nem o Senhor quer que nós passemos necessidade. Mas a nossa prioridade na prosperidade deve ser a busca pelos tesouros celestiais. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe, comente, fale sobre esse nosso novo quadro, né? Para que a gente possa estar aí trazendo novos convidados e assim, né, divulgando mais a palavra do Senhor. Aline, muito obrigado pela Eu que agradeço. sua entrevista aqui, muito legal. Um abraço, paz a todos.